Então, durante esse período nós estamos falando aí sobre evangelismo, a importância de nós ser essa pessoa que anuncia o Evangelho de Cristo e que compartilha. Há um tempo atrás, a minha esposa estava fazendo o seguinte comentário. Ela pegou um táxi lá onde nós moramos e conversando com o senhor de certa idade, ele disse: Dona Cristina, esse trabalho meu aqui de táxi é bem desgastante, né? Mas eu estipulo um horário pela manhã, vou até 2 horas, e mesmo assim, pela questão da idade, eu chego muito cansado. Mas é isso que me dá vida, é isso que me dá motivação, para que cada dia eu possa acordar. Mesmo às vezes com dores, com dias difíceis, eu tenho um alvo, eu tenho uma motivação. E é uma grande realidade isso, querido. Se você não se movimenta, se você não tem os seus propósitos, não mantém a sua rotina, né, rapidamente você vai entrar num estado ansioso e depressivo. É muito comum as pessoas que têm essa tendência à depressão, à ansiedade. Uma das coisas comuns que hoje é orientado na área de saúde é porque a pessoa possa fazer caminhada, possa fazer qualquer atividade, ter uma vida ativa, né? Onde consegue se desligar um pouco dos compromissos e assim por diante, né? Então, água parada, ela também estraga, né? E aí, quando você pega a história daquele povo, em que vai querer fazer uma torre ali, a torre de Babel, né? Você vê que, rapidamente, Deus espalha aquele povo. Porque ficar em um determinado lugar, com um único propósito, né? Só vai trazer contenda e confusão. E isso acontece com a igreja. A igreja, quando ela não tem o propósito de transmitir o amor, de se preocupar com o próximo, de não evangelizar, de olhar para a pessoa que está ao seu lado, né? Que aquela pessoa é boa, ela é amiga, ela tem bons valores, mas ela não tem Deus. E qual é o caminho de uma pessoa que não aceita Jesus como seu Senhor? Você sabe? Qual é o caminho? É o céu? Não, né? É o inferno, nós sabemos disso. Então, para qualquer outras coisas, existem vários profissionais. E esses livros de autoajuda, essas atividades, a ciência, ajudam em muitas coisas. Mas a alma do ser humano, ela só consegue ser mudada e tocada se tiver a palavra de Deus. E aí nós vamos começar hoje a falar sobre o livro de Atos. Primeiramente começando falando sobre esse livro, que o livro de Atos dos Apóstolos, sabemos que foi um companheiro de Paulo que escreveu isso, né? E o próprio conteúdo dessa passagem elimina os companheiros conhecidos de Paulo, com a exceção de Lucas. E algumas Bíblias hoje já confirmam isso, né? Que é aquilo que eu acredito. Em Filemão, capítulo 1, 24, vai falar de alguns desses amigos que acompanharam o apóstolo Paulo. Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores, né? São pessoas que Paulo vai estar citando, que ajudaram
no período que ele estava na prisão, no período que ele estava fora, e ainda tem um que esteve com ele, né, Epafrodito. Mas, nesse caso aqui, ele cita essas pessoas, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Já no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14, ele vai dizer assim, né, na carta, né, aos Colossenses: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então, nós deduzimos, e isso vai sendo confirmado, né, ao longo da própria história, que o uso frequente desses termos médicos também confirma essa conclusão de ser Lucas o autor do livro de Atos. Sei que há controvérsia, sei que há pessoas que não afirmam isso, né? Mas é importante nós mostrar essas duas vertentes para que você possa pesquisar e chegar à sua própria conclusão. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. A gente consegue botar na tela? Para mim, está sem, né? Ok. Então, eu vou ter que abrir aqui. O que diz aí no Atos, capítulo 1, versículo 3? Está com a sua Bíblia aberta? Está conseguindo ler aqui? O que diz? Até o dia... Não, desculpa. Depois... Vamos ler todos juntos? Depois dos meus sofrimentos, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que está vivo. E apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, aqui a gente começa a ver um texto que ele vai citar, né, falando sobre sofrimento, sobre dores. Atos 3, versículo 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o e o levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes. Nós vamos observando nesse texto que, como conhecedor da anatomia, ele dá muita ênfase à mão. Ele não vai falar, fulano olhou, mas ele vai dizer, os seus olhos abriram. Em Atos, se não me engano, 4, quando a sogra de Pedro estava doente, ele relata que ela não só estava doente, ela estava com febre alta. Vai mostrando o quê? De alguém que tem conhecimento daquilo ali. Né? É como alguém na sua assim, profissão, você vai ter o linguajar daquilo que você exerce. Né? Seja de um jogador de futebol, seja de um policial, né? Existe o linguajar de cada grupo, né? E as falas, você vai conversar com um psicólogo, eu sei, porque a minha esposa é psicóloga, então, quando eu converso com a outra pessoa, aquele tipo de fala, né? Eu sei que aquela pessoa é uma psicóloga, porque os termos técnicos, né? Ou aquilo que dá mais ênfase, né? Você vai conversar com um advogado, ele fala, não, vamos esperar aí o processo, você sabe que esse processo, né? Vamos esperar uma assim, audiência, você já entende isso, né? Então, uma dessas características, né, bem forte, que vai confirmando esse livro de Atos, como se fosse uma sequência do livro de Lucas. E depois eu vou mostrar para vocês duas confirmações bem fortes com relação a isso. O que se inicia no versículo 1 do capítulo do livro de Lucas e no livro de Atos. É como se fosse uma sequência mesmo, né? Mas abre aí novamente em Atos 9, 18 e 13.
Atos 9, versículo 18. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que Cristo havia de sofrer. Deixa eu ver se é esse aqui, versículo, se é esse mesmo que eu estava querendo. Só um instantinho. Atos 9, 33. Atos 9, 33? Não. Deixa eu ver aqui. Não, aqui eu escrevi errado. Esquece 9, 33. Só um instantinho. Eu estou sentindo falta da tela ali hoje, hein? Bota para mim Atos 9, 33, por favor. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Isso aí. Não, 9:33. Então, observe assim que essas falas, né, é de alguém que tem uma noção técnica, né? Ele não fala de uma maneira simplista, ele vai entrando em outros detalhes. O livro de Atos é a história de homens e mulheres que se comprometeram em expandir o Evangelho, em fazer com que a palavra de Deus se cumprisse, a propagar a notícia do Salvador, daquele que pode mudar o coração de várias pessoas. E vamos pegar essa fala para trazer essa informação para os irmãos. Quando nós temos esse compromisso, quando nós oferecemos a palavra que salva e que liberta, essas pessoas são tocadas. É verdade que no início, as pessoas têm muita dificuldade, porque o seu coração está duro, porque o seu coração ainda não tem o conhecimento da palavra, mas aquilo vai aquecendo. Eu conheci uma pessoa espírita, que eu não sabia que ele era espírita, e conversando com ele sobre várias situações, pude ajudá-lo em um momento muito difícil da sua vida. Em um tempo desse, ele ficou sabendo que eu era pastor e esteve aqui com a sua namorada, e aí eu ouvi o testemunho não dele, porque homem é difícil para falar, não é verdade? Mas as mulheres entregam tudo, gente, em bom sentido. Ela falou assim: olha, o meu namorado, ele fala muito bem do seu testemunho. Então, observa, querida, se você não falar do Evangelho, se você não testemunhar esse Evangelho, como que essas pessoas vão conhecer o Senhor Jesus? E de um tempo para cá, a nossa cultura cristã tem mudado. Os valores, as pregações, os conteúdos, as doutrinas bíblicas têm sido deixados de lado, deixando o Criador, deixando de ser o centro para ser as pessoas. Existe um livro que o texto, o conteúdo não é lá essas coisas, mas o título, ele é muito interessante. Diz, o nome de um título de um livro evangélico, Agosto do Freguês. Qual o tipo de coisa que você gosta? Não, nesse local aqui as pessoas não gostam que falam em pecado. Pastor, eu estou passando por isso, tal, com minha vida tudo errado. Não, fica tranquilo. Deus te aceita do jeito que você é. Vai para outro lugar
que existe empresário, então são reuniões específicas, tipos para isso. Existe a estratégia, sim, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. E o livro de Atos, ele vai demonstrar o que? A atitude, a prática dessas pessoas. Lucas, ele atendeu juntamente com Paulo a visão macedônica e ficou responsável, junto com Paulo, trabalhando em Filipos. Durante quanto tempo? Durante 6 anos. 6 anos. Agora vamos pensar aqui. Quem era Lucas? Um médico. Quando nós pensamos em se preparar para o mercado de trabalho, e a medicina ainda hoje, né, é uma das profissões mais benquistas dentro da própria sociedade, e com qual o nome que dá? É associação, não, qual o nome que dá o grupo? Conselho, é um dos conselhos, é o mais forte que tem, né? Ao ponto de que eles conseguem determinar até que outras profissões da área de saúde, os profissionais só exerçam determinada coisa se o médico autorizar, né? E a pessoa estudou o mesmo período, 6, 7 anos que o médico, com as mesmas informações, mas não pode. Imagina naquela época, Lucas, na profissão que ele tinha, pouquíssimos largar a sua profissão para servir o reino de Deus. O que nós podemos observar, querido, e a Bíblia vai nos mostrar isso, que na verdade, a casa do Senhor é o local mais rico que tem de todos os profissionais. Você sabia disso? Aqui nós temos quase todas as profissões. Por quê? Deus usa aquilo que você exerce. O seu trabalho, a sua fonte de renda, não importa o que seja, ela não pode ser apenas para te sustentar. No período que eu fiquei hospitalizado, por 10 dias, eu lembro de alguns profissionais que chegavam lá, trabalhando na limpeza, como enfermeira, como técnica, como médico, pessoas cristãs. Eu conheço uma médica que quando ela é ginecologista, e então quando ela faz o parto, ela fala assim: olha, mãe, eu não sei qual a sua religião, mas eu sou cristã, então aqui eu sou autoridade maior do que você. E ela já levanta e oferece a criança ao Senhor. E o pai todo alegre, né? Aceita. Nós somos chamados, queridos, para levar a luz a Cristo. Não ignore a função que você exerce. Você tem algo que aquela pessoa não tem. Talvez não tenha a mesma formação, talvez não tenha o mesmo doutorado, mestrado, ou apenas o ensino médio, ou quem sabe nem chegou a isso. Mas você tem algo especial, que chegou até o seu coração, que abriu os seus olhos, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Não ignore isso. Mais tarde, Lucas, ele serviu com Paulo em Roma, durante a prisão domiciliar do apóstolo, e foi ali provavelmente nesse período que foi escrito esse livro de Atos. Então aqui nos primeiros 12 capítulos do livro de Atos, nós vamos ver alguns personagens importantes, né? Do capítulo 1 ao capítulo 12, vamos ver falando sobre Pedro, sobre Estevão, Filipe, Barnabé e Tiago.
Alguns apóstolos, o Tiago aqui, eu não sei se é o Tiago o apóstolo, confesso que eu não lembro agora. Temos aqui Barnabé, né? E temos aqui Estevão, que era um diácono, e Filipe, possivelmente o evangelista. Então nós podemos observar de uma maneira clara que Deus usa as pessoas para que o nome dele possa ser anunciado. Lembra, queridos, aqueles períodos em que as pessoas só tinham o domingo para chegar na casa do Senhor, e vinha os 2 cultos. O que tem acontecido com a igreja, não só no Brasil? E aí eu falo por conhecimento de outros locais, de outros irmãos que estão em outros países, inclusive a minha filha. A igreja tem parado de falar do amor de Cristo. Primeiro nós olhamos para aquela pessoa e dizemos: essa pessoa tem um coração muito duro. Imagina, não foi isso que Ananias pensou de Paulo, de Saulo? Mas o que Deus falou para ele? Ananias, vá ao encontro de Saulo, porque ele é uma pessoa muito importante, muito amado, e eu estou chamando para que ele aprenda a sofrer pelo meu nome. O que seria de Saulo se Barnabé não acompanhasse e apresentasse Saulo, agora já sendo já conhecido como Paulo, né, para os apóstolos? Até os apóstolos andaram com Cristo, viram os milagres de Cristo, tiveram dificuldade, mas encontrou Barnabé, um homem bom e cheio do Espírito. Sabe o que tem faltado hoje em muitos cristãos? É ser pessoa cheia do Espírito. E nós estamos muito cheios de informação, irmãos. Temos muito tempo vago e usamos bem, e às vezes mal, na internet. Mas qual o nosso tempo? O que fez dessas pessoas ter uma iniciativa em todo o capítulo de Atos? É porque eles ouviram a voz do Mestre. E no versículo 8 do capítulo 1, vai dizer desta grande comissão, que Jesus envia essas pessoas para pregar o evangelho do reino. Então o que motivou a essas pessoas foi porque ouviram a voz do Mestre. Qual é a voz que você tem ouvido? Sabe qual tem sido as últimas informações de vários cristãos que eu tenho conversado? Não sou contra a filosofia, eu acho ela até muito importante, inclusive conheço alguns pastores filósofos, mas não se fala mais versículo bíblico, se fala frases de um filósofo. E aí eu falo assim: você sabia que isso aí está na Bíblia? E a pessoa: não, mas fulano de tal. Não, filho, nós temos um livro que é a referência para todas as ideias e pensamentos, que é a palavra do Senhor. Cristãos que conhecem várias frases e livros de filósofos, mas não sabem quem que escreveu o livro de Atos. Quem foi Lucas? Ele foi testemunha, ele andou com Jesus ou não? Então aqui, versículo 1, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos ver essas pessoas: Pedro, Estevão, Filipe, Barnabé e Tiago. A Bíblia vai dizer que essas pessoas eram como nós, e fala de Elias, fala de Eliseu, de outros profetas, mas porque eles ouviram a voz de Jesus, e estava cheio do Espírito Santo,
eles fizeram mudança no lugar ao qual eles estavam. Uma pessoa, querido, que busca a Deus, ele tem um diferencial. E eu posso falar isso com toda a minha confiança, pelo meu testemunho que eu tenho tido com Deus. Todas as coisas, querido, que eu coloco a mão, prospera. É interessante isso. Mas, pastor, você fez essa formação? Não. Cada coisa que tem aqui na igreja, eu converso com engenheiro, com arquiteto, com paisagismo. Há pouco tempo, uma profissional que estava atendendo, né, na nossa associação, ela é design, né, interior. Então, ela estava se formando em psicologia. Então, ela foi no outro lado lá, onde é a toca, né? Nós chamamos hoje a toca do coelho, onde tem a associação. E aí ela, quando entrou, falou assim, aqui tem mão de arquiteto. Olha, aqui tem mão de paisagismo. E aí, deixou a Cristina falar. A Cristina deixou ela falar. E ela falou assim, quem é essa pessoa? E ela trabalha na área de assim, design, né? Gostei. Está aí um profissional, se eu precisar contratar, esse cara é bom. Aí a Cristina falou assim, meu esposo. Aí eu fiquei conversando com ela. Não é questão de ser bom, querido. É questão de dizer assim, Senhor, se eu puder pagar, eu vou pagar um profissional. Mas não tenho, só tenho eu. Nesse exato momento. Me dê a sabedoria. E Deus concede a sabedoria. Quem aqui, querido, já teve essa experiência de fazer algo sem saber e que era preciso e deu certo? Tem alguém aqui? Que nunca cozinhou e falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim. O primeiro não deu certo e você falou assim, eu não orei bem, orei pouco. Mas depois o negócio funcionou. Lógico que nem tudo no início sai de maneira perfeita. Mas você vai aperfeiçoando no Senhor. É assim os cristãos. Nem todas as vezes você vai chegar com facilidade para conversar com alguém do amor de Cristo. Não vai conseguir. Mas você vai praticando, Senhor, me ajude, me dê estratégia. Você não pode ir muito direto, dizendo que você é crente. Você vai entrando pelos assuntos que a pessoa conhece, que gosta, vai estudar sobre aquilo, e daqui a pouco você começa a ganhar o coração dela. Sabe o que eu tenho aprendido? Que não existe nenhuma pessoa que a gente não consegue tocar no coração dela. O que falta é saber qual é o caminho para chegar ao coração daquela pessoa. Qual foi o caminho que Deus encontrou para chegar no seu coração? Foi na dor? Então, há pessoas que precisam do caminho da dor. Foi no momento de perda? Há pessoas que precisam. Há outros que foram no momento de prosperidade. É verdade. Há outros que foram no momento em que fez uma oração de desespero, mas foi o caminho que foi encontrado por Deus e levantou alguém para poder ali abençoar aquela pessoa. Mas o ponto principal que nós vemos no livro de Atos é que eles ouviram a voz do Mestre, mas não só ouviram, eles colocaram em prática. Qual tem sido a sua atitude, querido? Quanto mais você volta para o seu eu, menos você escuta Deus e menos você consegue abençoar as pessoas. Quanto mais você abençoa, mais você recebe. Amém? Embora os apóstolos sejam aqui mencionados coletivamente em vários pontos,
Mas do capítulo 1 ao capítulo 12, o personagem principal é apóstolo Pedro, e do 13 a 28, o apóstolo Paulo. Vamos ver agora o que o livro de Atos nos oferece, para começarmos aqui o texto. Primeiro, o registro da expansão do cristianismo. Se você for olhar, existem cidades, existem municípios e bairros e estado que dificilmente o evangelho penetra. Não é porque tem entidade, não é porque tem potestade, é porque faltam cristãos para ser ensinado, para ir e pregar o evangelho. Se socializar aquele local. Nós estamos com um projeto no Sertão, pela Igreja Nova Vida de Brasília, e eles preparam os missionários e levam para lugares onde tem 1% de cristão. Lá é pedreiro, irmãos. Lá é todo tipo de santo. Para chegar a Jesus, tem que passar por todos aqueles santos. Mas uma coisa muito linda que o bispo Antônio, agora o bispo Josué, que está assumindo, né, tem feito. Ele diz, a igreja de Brasília é um lugar que tem muito recurso. E todo mundo quer vir para cá. E aí, ao invés de eu abrir outras igrejas aqui em Brasília, ele vai abrindo igrejas nos sertões. Sabe? Ele vai lá, prepara o pastor, monta toda a igreja, fica um período ali, leva uma equipe e vai implantando uma igreja. Há um tempo atrás, ele estava em uma dessas viagens, ele dirigindo, e o carro dele capotou. E aí a equipe que estava com ele, disse assim, ô bispo, para esse lugar que nós vamos, está um lugar difícil, hein? Deve ter muita entidade, nós fomos atacados pelo inimigo. E eles conseguiram desvirar o carro, e ele falou, fomos atacados nada, rapaz, eu que dormi, eu que estava cansado. Com 80 anos. Mas, olhando para as almas ainda que precisam ser salvas, se você está aqui hoje, querido, foi porque alguém falou do amor de Deus para você. Então, nesse livro vai mostrar o registro da expansão do cristianismo. Os 30 anos da história coberta por esse livro, no período aí da transição da lei para a graça. Doutrinas que foram mais tarde desenvolvidas, como o Espírito Santo, o reino, governo da igreja, salvação dos gentios. O livro enfatiza também a prática da doutrina e não a sua formulação, e assim por diante. Abre comigo agora no livro de Filipenses, capítulo 1. Você vai observar o que vai ser dito pelo apóstolo Paulo, versículo 15 ao versículo 19. Aqui enfoca uma mensagem, uma fase importante, né, em que Paulo reforça esse pensamento na carta de Filipenses, que não é uma opção, não é uma escolha pessoal, mas uma ordenança de Deus. Olha o que ele vai dizer, é verdade que alguns pregam a Cristo. E qual é o motivo dessa pregação? O que ele diz aí? Por inveja. Você já passou por inveja?
E já teve inveja de alguém? Não precisa falar. E rivalidade. Já passou por rivalidade dentro da sua própria casa? E às vezes com aquela pessoa que deveria te dar abrigo e proteção, uma mãe, uma tia, um filho. Mas outros fazem de boa o quê? Vontade. Então o que nós aí começamos a entender, que a pregação, nem tudo que você escuta, você vai simplesmente dizer, isso é de Deus. As motivações, elas precisam ter base bíblica. Você quer saber se uma mensagem, ela é boa para a sua vida? Ela precisa ter conteúdo bíblicos e ela ser íntegra, não ela ser pregado somente aquela parte que você gosta. Então é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, numa situação em que Paulo está indefeso, sem poder reagir diante daquelas pessoas, ele está sendo atacado. Então aqui também é um ponto importante que nós precisamos entender. O fato de nós servirmos ao Senhor, de pregar a mensagem do reino, de se envolver na obra, não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. E qual é o consolo, qual é a diferença, pastor? A diferença é que aqueles que têm Cristo, mesmo nesses momentos que estão prisioneiros, eles são consolados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é fato, irmãos. Eu acompanho vários casos, e já fui a vários casos de sepultamento, inclusive, não sei, mas possivelmente hoje, a mãe da Beth, Elizabeth, não sei se é Elizabeth Sampaio, seu sobrenome, Sampaio, né? Ela faleceu ontem, né? A mãe estava muito mal, no ponto-socorro, né? E ontem ela falou, pastor, você pode dar um pulinho aqui? Eu falei, é possível, mas pode ser após o culto? Eu falei, não, precisa ser agora. E aí os médicos já tinham chamado todos os filhos, né? E aí eu estive lá com a família, orando pela família, a mãe ainda com muita dificuldade de assim respirar, e aí eu estava falando para ela, eu sei que é difícil a partida, mas às vezes, a gente precisa liberar aquela pessoa, vamos fazer essa oração? E elas aceitaram, e nós oramos juntos ali, e eu fui embora, e aí quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia, pastor, Deus ouviu a nossa oração, a minha mãe agora está descansando no Senhor. Então, há momentos, querido, que a gente não quer, né? Mas entendemos que aquele momento de tanta dor para aquela pessoa, também não é o melhor, e tem a sua hora. Eu achei um fato interessante, como que aquela pessoa, mesmo ali, sem se mexer, sem ter nenhuma iniciativa, preso àquele corpo, conseguiu ouvir, conseguiu esperar os filhos chegarem, para depois partir. Assim são os filhos de Deus, mas nem sempre é assim. Eu já fui a muitas situações de sepultamentos bem complexas. Situações em que as pessoas não sendo cristão, dizendo, pastor, a pessoa que não é cristã, não tem ninguém, mas você pode fazer uma oração? Já fui confundido também com padre, chegar, eu com aquela golinha clerical, as pessoas beijarem a minha mão, bença padre, a paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, já houve isso também, teve casos hilários também, já teve casos que eu perdi a voz, e a Lília, que é minha testemunha, na hora que estava orando,
minha voz sumiu e agora? Mas também já teve situações em que após fazer o sepultamento, tinha um padre, um pastor, eu e uma mãe de santo, e depois de sepultar, imagina o clima, começar uma briga no cemitério. Você já viu briga no cemitério? Após o sepultamento? Existe. Né? E aí me chamou, pastor, vem cá. Falei, não, essa é a casa de polícia. Meti o pé. Óbvio. Situação de família, como é que você vai se envolver? Mas também, já vi situações, querido, onde no lugar de tristeza, o Espírito Santo estava consolando famílias cristãs, pessoas voltando para o Senhor no término de um sepultamento, Deus consolando aquela mãe, consolando aquele filho. Essa é a diferença. A questão não é o local, a situação que você vive, o momento que você vive, a situação que os momentos bons e ruins, é a palavra que eu tenho escutado muito ultimamente. Existe um ciclo, e nós passamos por esse ciclo. Nascemos, crescemos, amadurecemos, temos as conquistas, as derrotas, vamos envelhecendo e morremos. Esse é o ciclo da vida. Mas o que podemos fazer diferente é quando nós temos o Senhor Jesus. A gente não faz somente esse ciclo, a gente consegue abençoar outros com a palavra, com uma visita. Hoje, irmãos, quantas oportunidades nós temos que esses irmãos não tiveram. A única mensagem que eles receberam no WhatsApp deles foi lá, pelo próprio Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8. Uma única mensagem. E a partir dali eles creram. E revolucionaram não somente Jerusalém, isso invadiu para todo mundo e é até hoje. Há poucos dias vendo uma discussão sobre vários profissionais de vendas, de literatura, eles disseram, eu não sei o que acontece, mas a Bíblia ainda continua sendo o livro mais vendido do mundo. É a palavra do Senhor, querido, que não tem como tirar do coração do ser humano. Qualquer outro livro pode ser afim para aquele profissional que interessa, mas a Bíblia é a única que alimenta a alma do ser humano. Foi esse evangelho que foi levado para esses homens e que fizeram a diferença. E Paulo ainda continua, sabendo aqui que me encontro para a defesa do evangelho, aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, de maneira nenhuma. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, escuta essa fala, querido. Cristo está sendo o quê? Cristo está sendo o quê? Pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Aqui vai um alerta muito grande para nós. Não achando que em todo lugar que é pregado é uma igreja verdadeira. Não aceitando algumas seitas e achando que é a igreja do Senhor, não. Mas em qualquer desses lugares, gostando ou não, talvez você não saiba, até no Espiritismo, sem que eles conheçam, eles pregam a palavra do Senhor. Você sabia disso? Há um tempo atrás, uma pessoa recebendo uma consulta, uma pessoa não cristã, espírita, chegou para sua sócia e disse, olha,
Eu fui no espiritismo e fiquei sabendo que o meu santo não combina com o seu. E a pessoa é cristã. E ela disse, é mesmo? É. E o que ele disse? Não, ele disse que por causa do seu santo, está me atrapalhando. E essa pessoa olhou para ela e disse assim, olha, ela nem falou a palavra Jesus. Meu santo é Deus. Qual é o seu santo? Ela ia falar que é o diabo. Meu santo é Deus também. Olha, como que Deus pode brigar com Deus? E ali parou a conversa. A maneira sábia de mostrar para aquela pessoa que ela estava no lugar errado. E que se existia um santo mais forte, maior, e que estava impedindo, para que eu vou seguir um outro santo que é mais fraco? Quantas coisas, irmãos, nós perdemos a oportunidade, porque estamos tão preocupados com o que a outra igreja está fazendo, não compete a você. Nós não somos chamados para ser juízes, nós não somos chamados para julgar nenhum tipo de louvor, nós não somos chamados para julgar nenhum tipo de igreja, nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor, e que cada um vai prestar conta diante do trono do Senhor. Quando você se preocupa em viver a sua vida para Cristo, sem ficar olhando a vida do outro, que não te compete, você passa a ouvir a voz do Senhor. Uma pessoa, uma vez, depois de muitas lutas, de muitas brigas no seu relacionamento, eu falei para ela, vamos orar. Já não sabia mais o que fazer, já não tinha mais nada o que dizer para aquela pessoa, vamos orar. Um determinado dia, essa pessoa retorna e diz, pastor, eu estava criticando tanto o meu esposo, por tantos pecados, e à medida que eu passei a ouvir a voz do Senhor, eu vi que eu não era diferente. E eu quero me arrepender dos meus pecados. E Deus restaurou aquele casamento a partir do momento que ela ouviu a palavra do Mestre. O que falta na nossa vida, irmãos, é parar para ouvir o que Jesus tem para você. Não podemos, querido, não temos esse direito de julgar a nada. E eu posso testemunhar, querido. Eu vi uma vez um grupo de líderes e que a igreja cresceu com muita força na década de 2000. Com muita sabedoria, com muita informação. E eu tive a oportunidade de conhecer esses líderes nos bastidores. E vi que o que era pregado não era o que era vivido. E não passou muito tempo, querido. Todo aquele grupo se desfez. E aquelas pessoas que foram chamados para ser pastores, hoje eles dizem, eu não quero ser mais chamado por esse nome. Por quê? À medida em que você, querido, começa a julgar outra pessoa, você também será julgado. E qual é o nosso papel? Qual foi o papel do Senhor Jesus diante das mulheres adúlteras? De apontar para o seu pecado? Não. De se aproximar delas. Qual é o seu papel na história da sua vida, do livro de Atos que permanece na sua vida? É de testemunhar o que Deus tem feito.
Deus tem feito alguma coisa na sua vida? Tem tido alguma mudança? Então compartilhe dessa mudança com outros. Pode ser que a água da vida que está dentro de você jorrando seja apenas um copo de 200 ml. Mas com uma pessoa sedenta, querido, um pouquinho que você der, já irá matar a sede daquela pessoa. Como segundo volume de uma obra, em 2 partes, Lucas, esse livro de Atos, no Evangelho de Lucas, faz menção ao nome Teófilo. E é importante você entender que Lucas vai escrever essa carta, esse livro, para essa pessoa, expondo o Evangelho, testemunhando o Evangelho para ele. E o nome desse oficial significa amigo de Deus ou amado por Deus. Ele tinha um excelente nome, ele tinha uma excelente posição social, mas não tinha Cristo dentro dele. Lucas não deixou se enganar. Lucas não olhou pela aparência, pelo nome abençoado, que poderia ser filho de um judeu ou não. Ele começou a expor a palavra. Então, quando você pega o livro de Lucas, você vai ver que ele está expondo todos os acontecimentos para essa pessoa, Teófilo. E era provavelmente que era um profissional romano, porque ele vai usar a palavra excelentíssima, que era apenas usado para as pessoas, para os oficiais, para as autoridades. Abre comigo o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Ele começa dizendo assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Preste atenção nessa palavra, porque ele diz isso. Porque ele não esteve presente. Ele não esteve no nascimento. Ele não teve contato com João Batista. Ele não teve contato com Cristo. Então ele vai dizer, como assim, acadêmico, é natural que a pessoa vai investigar, não vai pegar um fato e sair passando. Sabe essa situação em que você pega uma notícia? Esses dias tinha uma notícia, uma empresa fechou, aí a pessoa, todo mundo bota, a empresa tal fechou. Aí sempre tem um que é mais conhecedor, vai dizer assim, amigo, isso aí é fake. Essa mensagem foi passada 2 anos atrás. Aí você fala, e eu caí nessa. Então, uma pessoa que é acadêmico, que estuda, que pesquisa, ele não sai divulgando as coisas. É isso que Lucas está dizendo. Conforme, versículo 3, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, mostrando que possivelmente ele era um oficial romano. Versículo 4, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei de Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, e aí ele começa a descrever a situação, né? Zacarias, a sua esposa, o nascimento, mostrando que Isabel era estéril. E aí você vai vendo um relato de alguém que é um profissional dentro dessa área. Quando você pega esse livro, você vai vendo que até a escrita, a maneira com que escreve, as palavras, são de uma pessoa culta. Então, Lucas vai aproveitar a oportunidade, a credibilidade que ele tinha com as pessoas da mais alta corte, não para ter o seu proveito próprio, não para trazer alguma coisa para o seu benefício,
Essa é a mensagem linda do Evangelho, querido. Nós não estamos aqui em busca de bênçãos para nós mesmos. Nós estamos aqui para abençoar outras vidas. Sabe quantas pessoas foram resgatadas esse ano através do conhecimento que vários profissionais têm na associação? Várias pessoas chegaram em busca de um atendimento para a beleza, para a saúde, que não entraria de nenhuma maneira em uma igreja, mas é uma associação, é algo de graça, vou ver se eu gosto, e à medida que é recebido, à medida que as pessoas são respeitadas, que vai vendo o ambiente, vai dizendo, olha, esse ambiente é gostoso, né? Olha, esse lugar é bonito, e vai deixando. E aí, à medida que a pessoa vai acalmando seu coração, nós começamos a falar o Evangelho, e quantas vidas já foram salvas o ano passado, e será este ano para o Senhor, aleluia. São pessoas que entendem que a sua profissão não é simplesmente para trazer recursos financeiros. De fato, você precisa, a igreja precisa, mas mais do que isso, nós precisamos que vidas sejam salvas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. E o que você vai fazer este ano, querido? O que você pode servir a Deus? Qual o seu tempo que você pode dar para a associação, para estar na casa do Senhor? Qual o seu tempo que você vai estar dando para visitar um amigo? Talvez uma praia que você vai com ele, um futebol que você vai jogar, mas com um propósito maior, você poderá conseguir trazer essa pessoa para a igreja. Esses dias eu estava indo treinar e encontrei com um vizinho saindo, falou, você pedala? Eu falei, pedalo. E eu confesso que eu não gosto de sair com muitas pessoas, né? Porque você já tem um ritmo. E aí quando eu olhei para aquela pessoa, eu falei, não acredito, Senhor. Sabe, você tem um ritmo e você tem que andar bem, bem devagar, sair visitando os locais. Aí ele falou, eu posso pedalar com você? Eu falei, pode. Mas fiquei torcendo, irmãos, para que aquela pessoa não interfonasse. Ele vai esquecer, vai esquecer. E aí essa pessoa, 8 horas da manhã, interfona. E eu pensei que eu tinha deixado a chave do meu carro na minha casa, e aí atendi o porteiro, né? Na portaria, dizendo, senhor, o seu vizinho está aqui te aguardando. Ah, tá bom. E eu fui. Aí eu olhei a bicicletinha dele, falei, rapaz, esse cara vai desmaiar nos primeiros quilômetros. E aí, enquanto eu fui andando, isso que é importante você entender. Quando você tem o Espírito Santo, Deus fala ao seu coração, até quando a gente caminha. O Senhor falou para mim assim, Emilson, humildade, humildade. E aí esse vizinho me disse, olha, deixa eu te mostrar um lugar aqui. Eu falei, eu já conheço Niterói todo, e quando você vai para pedalar, você não quer parar em lugar nenhum, você quer andar muito. E ele queria passear. Eu falei, tá bom, vou com você. Fui. E Deus ministrando no meu coração o tempo inteiro. Emilson, humildade. Emilson, humildade. E eu fiquei com aquilo na cabeça. O tempo inteiro que a gente parava, eu falava assim, humildade, humildade. E aí, depois disso, nós começamos a andar bastante. Eu falei, eu vou cansar esse camarada, que ele vai desistir, mesmo com toda a minha humildade. E no término, ele falou assim, olha, eu gostei muito de pedalar com você. Eu falei, que bom, qualquer dia desse a gente pedala. Eu já posso deixar marcado para a sua próxima folga, que é na quarta-feira? Ah, tá bom, pode. E aí, aos pouquinhos,
eu fui entendendo que nem sempre os seus exercícios, né, os seus alvos, ele vai sair do seu jeito, da sua maneira. E aí eu fui percebendo que aquela pessoa que está iniciando, ele tem uma disposição como eu já tenho há muito tempo. E aí eu fui entendendo que às vezes eu fico para trás, ele para frente, aí eu fico falando, Senhor, humildade, humildade, humildade. E eu estou aproveitando essa oportunidade ainda bem devagar, para levar essa pessoa para o Senhor. Às vezes, querido, você precisa deixar alguns valores que você tem, algum propósito, alguns alvos, para que pelo menos uma vida, mais uma vida seja salva. Lucas, ele abandonou a sua profissão para servir ao ministério. Como que ele fez isso? Só existe uma maneira. Ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E eu sonho com uma igreja assim, irmãos. E eu acredito que nós vamos testemunhar isso aqui na igreja. Já iniciamos, mas Deus quer levantar muito mais pessoas aqui. Que diz, se eu posso de manhã e à noite, por que eu vou só de manhã? Por que você não veio? Ah, porque meu filho, a minha filha não quis acordar cedo. Mas e para a escola? Ah não, para a escola? Não posso deixar de faltar, mas para a igreja pode? Se você não ensina desde já, não vai ser na vida adulta que seu filho vai aprender. A minha filha hoje já tem a sua vida independente. Mesmo longe, mesmo sendo adulta, todo domingo eu escrevo. Eu escrevo, bom dia lindona. Mais uma vez, vamos à casa do Senhor. Essa semana ela me falou, pai, aqui está menos 35. E eu falei, e aí? Como que você vai fazer para ir para a igreja? Não dá, né? Ô pai, se eu consigo ir para o trabalho, por que não posso ir para a igreja? Quando você ensina, quando você prega, quando você vive aquilo que prega, as pessoas vão ser contagiadas pelos seus sonhos. Lembra que eu iniciei falando que o sonho não custa nada? Mas ele teve um preço. E Jesus pagou esse preço na cruz. Vamos estar de pé? Se nós ficarmos parados, querido, somente querendo ter uma igreja com um excelente louvor, uma igreja lotada, não é esse o propósito nosso. Nós queremos ter um grande grupo, mas que possa ir em busca dos perdidos, que possa fazer como Bispo Antônio, mesmo cansado, mesmo com tanta dificuldade, abrindo igrejas nos sertões do norte e nordeste, para que vidas sejam salvas. Comece a observar as pessoas que estão ao seu lado. Se ela não tem Jesus,
Aquele sorriso não é de felicidade, querido. É de momentos felizes que vai passar. Como também os momentos felizes nós passam. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Pai, eu quero pedir a Tua graça, a Tua presença. E nós vemos aqui a disposição de Lucas de contar toda a história antes do nascimento de Jesus. Como que ele soube de tudo isso? Ele disse que ele investigou minuciosamente. Ele leu. Ele abriu a internet, não para ficar vendo pornografia, sensualidade, jogos. Ele abriu para ver pesquisas, assuntos falando sobre arqueologias, descobertas, coisas que talvez você e eu não vamos conseguir ir neste lugar, que vai custar muito caro. Uma viagem para Israel não é menos do que 30 mil, mas basta de um clique, querido, de pessoas que puderam ir, e Deus levou essas pessoas com um propósito, para que você possa pesquisar, e ver que este povo que escreveu este livro, como testemunha de Jesus, não vivia num calor como esse, não. Quem vai à praia no período de verão pode imaginar um pouquinho do que é o calor no deserto. É muito maior. Eles não tinham protetor solar, eles não tinham água, não tinha um tempo fresco durante o dia, e à noite esfria, tudo muito intenso. Mesmo com todas as dificuldades, a ordenança do Senhor de ir e pregar o Evangelho em todo o mundo, eles praticaram. Mas agora compete a nós, que estamos no deserto, Senhor, aonde as pessoas estão sedentas pela Tua palavra, aonde sentimos sim o calor do inferno, pelas ameaças de morte, pelas ameaças de insegurança, mas também nós temos a palavra do Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo do Senhor, e que neste exato momento, eu peço, Senhor, acende a chama daqueles que tinham este fogo aquecido no seu coração e por algum motivo foi apagando, e aqueles que ainda não sentiram essa paixão, que neste exato momento você seja tocado pela palavra do Senhor, que seus olhos se abram, que você possa ver a casa do Senhor não simplesmente como um ato religioso, como um ritual, mas um lugar onde eu fui chamado para ser abençoado, mas também para me capacitar para abençoar outros. Que Deus possa usar a sua profissão, que Deus possa exercer aquilo que você faz, não importa que seja uma doméstica, ou que trabalhe em qualquer outra área secular, não importa. Em qualquer lugar, querido, você foi capacitado com a palavra do Senhor Jesus, e que assim seja, e que Deus seja glorificado na sua vida, amém. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja
transformações, criado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Sim, Senhor, Ele conhece os seus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformações, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Para servir, para servir. Sim, Senhor, o Senhor nos marcou, o Senhor nos chamou para servirmos a Ti. Nos usa, Senhor, para salgar, para pregar o Teu nome, para fazer, ó Deus, o Teu ide. Que ao caminharmos, ó Deus, o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos direcionando, e que sem falar, ó Deus, possamos anunciar o Senhor através do nosso viver, através do nosso falar, das nossas atitudes, do nosso proceder. Molda, Senhor, o nosso caráter segundo a Tua palavra. Precisamos, Senhor, ser transformados dia após dia, até ser dia perfeito. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, cultuando ao Senhor, louvando o Teu nome, entoando louvores a Ti e ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, sendo ministrados, ó Deus, pelo Senhor através da vida do pastor Emilson. Que possamos, ó Deus, amar uns aos outros, que possamos, ó Deus, praticar, fazer, ó Deus, aquilo, o propósito pelo qual estamos aqui, Senhor. Sejamos anunciantes da Tua palavra, do Teu evangelho de salvação. Vidas se rendam ao Senhor, se prostrem ao Senhor e Te reconheçam
que o Senhor é o Salvador e Senhor de suas vidas. Te damos graças, Senhor, por tudo, te louvamos. Leva a tua igreja em paz e segurança e que à noite possamos estar aqui novamente na tua casa para juntos celebrarmos o teu nome. Amém, amém. Vá em paz, igreja. Deus abençoe. Amém.